Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Especial Entrevista. Esta já é a segunda desta segunda-feira, 22 de setembro de 2025. Estamos a começar bem. 18 horas, quase 4 minutos, 18 graus de temperatura média na nossa região. Curiosamente, está mais 1 grau do que estava às 12 horas quando fiz a outra emissão. Isso agora pouco interessa. O que nos interessa agora é olhar para as autárquicas 2025, é este o propósito desta emissão especial de Especial Entrevista. Vamos proceder à análise dos debates do passado sábado, que opuseram às 20 horas Henrique Araújo, do Movimento 2030, a Domingos Silva, do Partido Social Democrata. O tema foi Indústria, Turismo e Desenvolvimento Local. E depois, às 22, tivemos também Henrique Araújo, do Movimento 2030, a debater com Emanuel Oliveira, do PS, sobre habitação e planeamento urbano sustentável. E queria aqui fazer um reparo, que é, nunca aconteceu haver um candidato a debater 2 vezes no mesmo dia, a explicar que durante o sorteio nós sabíamos que isto poderia ter acontecido e que, de facto, isto estava previsto e iríamos fazer a substituição, mas o próprio Movimento 2030, de acordo com todos os outros partidos, disse que não se importava e ficou assim. Portanto, está esta explicação dada e quero também dar aqui outra explicação. Hoje, quem deveria estar aqui connosco comigo e com a Lúcia seria o Vítor Amaral. O Vítor Amaral, infelizmente, por razões familiares, não pode estar presente, perfeitamente e mais do que compreensíveis, e queremos aproveitar para lhe enviar um abraço e para lhe desejar muita força num momento mais delicado da vida, onde, lamentavelmente, a morte também faz parte dessa mesma vida. Avançando então, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, Lúcia Leite e Leandro Ribeiro. Boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez. Olá, boa tarde a todos, ao auditório, e também um abraço para o Tiago Amaral. Boa tarde, e também desejo as condolências ao Vítor Amaral. E que tudo corra pelo melhor. Muito bem. Vamos então analisar os debates do sábado passado. Antes disso, perguntar-vos se vocês ainda não estão cansados disto. Eu sei que dá trabalho. Um bocadinho intenso apreciar 2 debates. Se fosse só um, a coisa era mais fácil. Nós depois, pelo menos eu tenho dificuldade, às vezes confundo um com o outro. Fico a pensar o que é que foi dito num e no outro. Em muito pouco tempo é muita informação, mas pronto, fazemos o que podemos e pelo menos eu só pretendo comentar os debates propriamente ditos. Ok, muito bem. Leandro? Sim, eu também concordo, um debate seria mais que suficiente. Sim. E queria aproveitar este espaço, porque vai ser a última vez que eu vou estar nestes painéis, não é? E queria lembrar aquilo que eu disse na primeira vez que cá estive, que é uma opinião subjetiva, a minha, portanto meramente opinativa. Não estou aqui a avaliar política, estou a avaliar quanto muito políticos e dentro de um debate, portanto, e não fora de portas. Certo. Portanto, e peço desculpa se por algum motivo a alguém faltei à verdade ou de alguma forma fui incorreto. Peço desde já desculpas. Muito bem. Não vou perguntar se têm aparecido muitos leitões lá em casa, porque isso não se pode dizer aqui na rádio. Obviamente que estou a brincar com o assunto. Vamos avançar então para o primeiro debate. Henrique Araújo com Domingos Silva, Indústria, Turismo e Desenvolvimento Local. Quem quer começar? E vamos começar, obviamente, por quem esteve melhor e quem esteve pior. Escolham vocês hoje. Hoje estou muito democrático. Pronto, eu posso começar para fazer uma análise um bocadinho genérica. Okay. E pegando na questão que falaste logo no início, do facto de termos o mesmo candidato a debater Sim. com 2 grandes candidatos a Presidente da Câmara. E, Verdade. portanto, isso permite fazer, se calhar, algum
alguma análise à posição num debate e noutro. O primeiro debate foi com o Domingos. O Henrique Araújo nitidamente se notou, para mim que estou fora destas lides, que havia uma picardia entre ambos, a forma como se relacionaram, e não foi propriamente um debate de ideias, foi ataque e contra-ataque, com algumas indiretas. Não sei se isso beneficiou ambos, porque para mim que estou fora destas tricas políticas, e o que é que, aliás, eu tive necessidade de perguntar o que é que tinha acontecido para esse tipo de picardias e tentar compreender o que é que estaria na base, porque não sabia. E portanto o facto de terem sido colegas de partido e de ter havido um que saiu, no caso o Henrique, nota-se que existem ali algumas hostilidades antigas, e portanto houve um ataque e contra-ataque permanente ao longo de todo o debate, que não foi propriamente um debate, mas que se notou aquele mal-estar. Eu acho que nisso, apesar de tudo, o Domingos teve uma dificuldade maior, e continuo a achar um pouco a mesma coisa, que é o Domingos, de alguma forma, sente-se responsável, e é responsável por defender um executivo que não foi assumido e liderado por ele na totalidade, e portanto ele sente necessidade de proteger o legado, vamos dizer assim, e talvez isso o mantenha muito agarrado à justificação. Não consegue seguir em frente, não é? Eu acho que os adversários acabam por lhe pegar. Também é verdade. Por aí, por ser a maior fragilidade. Obrigá-lo a estar à defesa. É fácil dizer que são 12 anos de município e de executivo municipal, não é? Sim. Que não concretizou esta ou aquela medida, Sim. Ou várias, e ele sentir que tem que justificar, até pela relação que tem com o Salvador Malheiro, claro, que foi quem efetivamente utilizou ou exerceu esse cargo a maioria do tempo. E se pensarmos bem também, desculpa interromper, Lúcia, claro. Se pensarmos bem, também não lhe ficaria muito bem romper completamente com aqueles com quem esteve, não é? Dizer, claro. Não, eu sou outro, isso não tem nada a ver com isto, até porque ele também lá esteve, e acredito que isso torna a posição ainda mais difícil. Difícil. E portanto a minha observação é muito nesse sentido. Eu sinto que ele parte para o debate sempre numa posição de fragilidade por causa dessas amarras a uma responsabilidade que também é sua, obviamente, claro, porque ele também participou, mas obviamente que deverá ter participado, mas se calhar muitas vezes não tomou a decisão que ele gostaria de ter tomado, e portanto também podemos ser injustos às vezes na análise em relação àquilo que ele defende. Não sei se queres falar, sim, ou se passamos aos temas? Sim, queria acrescentar. Vamos alternar. Sim, eu já comentei o envolvimento do Movimento 2030 por 2 vezes, creio eu, e sempre coloquei o Henrique Araújo um pouquinho mais à frente do seu oponente. Desta vez não acho que isso tenha acontecido. Acho que ele particularizou muito o afronto ao Domingos Silva, e acho que poderia ter sido mais criativo se ele o atacasse nas propostas, e não na pessoa do Presidente da Câmara Municipal de Ovar. E acho que isso o pode prejudicar, porque revela um perfil de atuação. Eu acho que o Domingos Silva se preparou melhor desta vez. Acho que dos debates que eu tenho assistido, este da parte dele foi o que ele esteve melhor. Eu aí até acho que todos os candidatos têm evoluído. Têm todos, sim. O Dr. Domingos Silva faz sempre comparações entre o 2013 e a atualidade, sim, o que significa que quer se demarcar do executivo anterior liderado pelo PS, e com isto, independentemente de ser o Henrique Araújo, está também a atacar o Emanuel Oliveira. Certo. E isso é inteligente, porque todos os outros partidos o têm feito constantemente. Aliás, em todos os debates é um ataque atrás de ataque ao executivo atual, que é perfeitamente compreensível, porque querem destroná-lo, não é? Portanto, sim. Faz todo sentido, mas aí é ao ponto de chegar a darem as mãos para
para o fazerem só e única, exclusivamente assim, esquecendo o que é depois a sua linha programática e explicá-las, aí é que eu já condeno. Também é o tiro no pé. É, exatamente. E, portanto, eu acho que aqui o Henrique Araújo não esteve bem e, nesse sentido, eu acho que o Domingos tem uma vitória, eu diria, esmagadora. Muito bem. Vamos então a prós e contras? Ou comentário mais alargado? É assim, se pegarmos na matéria, portanto, captação de investimento industrial, era disso que se estava a falar neste debate, a relação entre a indústria e a sustentabilidade, e também o emprego local ligado ao mar. Também se falou de turismo costeiro, portanto, falou-se de grandes temas, e o que acontece é que, como são temas distintos, aprofundou-se pouco cada um deles. Os candidatos apresentaram, de facto, propostas concretas. Nós podemos concordar mais com umas ou com outras, mas não é isso que está aqui em causa. Há aqui um orçamento municipal que o Henrique Araújo utiliza, dizendo que só são 36.900 euros de orçamento da Câmara Municipal para poderem fazer o desenvolvimento económico e empreendedorismo, e critica a perspectiva do atual Executivo, mas critica sem concretizar. Quase que é o tal contra-ataque. Eu concordo com o Leandro que, apesar de tudo, o Domingos conseguiu responder sem se fragilizar por aí além, apesar das picardias serem... Sim, conseguiu picar e seguir em frente, não é? Eu acho que eles foram muito pouco concretos. Que se queriam criticar, deviam criticar de forma que qualquer pessoa, como é o meu caso, pudesse perceber o que é que estava em causa. A questão é que a gente percebe insinuações e não percebe concretamente o que é que cada um está a acusar o outro. Certo. E isso é que acabou por ficar mal aos dois, porque na prática nós ficamos a assistir quase com os miúdos a discutir e a gente sem perceber muito bem de que é que eles estão a falar, não é? Pronto, mas o Domingos de facto apresentou aqui a evolução em termos de turismo, justificou também quantas empresas é que temos mais desde 2013 até 2022 e, portanto, que há um crescimento de 21%, dizendo que, de facto, houve trabalho, portanto, ele assume que o Executivo trabalhou para que este crescimento das empresas que escolheram o município de Ovar tivesse subido em 21% nestes anos, mas não disse o que é que fez para isso. E também especificou uma coisa que eu achei um número muito interessante, que foi termos diminuído o número de desempregados, o que significa que o parque industrial foi dinâmico ao longo destes anos. Apesar das dificuldades, alguma coisa o município também deve ter feito para atrair que as empresas se sediassem em Ovar e, portanto, teria sido bom que ele tivesse dito alguns exemplos do que é que tinha. Graças a isto ou aquilo conseguimos chegar exatamente, aqui. Certo. Exatamente. Não sei, relativamente eu gostava de falar aqui de... Eu ando aqui um bocadinho às voltas, vocês desculpem, mas isto é muito assunto. Não faz mal. Muito assunto em pouco tempo. Mas fico com a sensação que a Lúcia não gostou muito desse debate. Não gostei. Não gostei porque eu acho que se perdeu a parte importante da informação para o cidadão. Certo. E que se notou que o mal-estar entre eles influenciava o resultado do trabalho. Foi um debate para bom entendedor político. Não só, eu acho que é aquela coisa de nós percebermos que a nossa vida está na mão de quem é eleito para, e que quem é eleito para nem sempre toma como prioridade o cidadão, tomam prioridade as suas não é? suas divergências político-partidárias. Certo. Eu até posso acrescentar, força, claro, que na pergunta final elaborada pelo Henrique Araújo, eu confesso que eu senti vergonha alheia. Eu não estava a acreditar no que estava a ouvir. Sim. E acho que não era o momento, não era... As pessoas não podem se esquecer
para quem se estão a dirigir. E há que haver um respeito. E a cordialidade que até aqui tem havido nos debates, neste, perdeu-se. Ok. Isso, Desculpa. para mim, foi o que ficou mais... o que me marcou mais foi perceber que estes dois candidatos, se tiverem que trabalhar juntos, não vão trabalhar, vão discutir. E isso foi o que me passou neste debate. Sendo que a matéria estava bem preparada, sobretudo, por um e por outro, mas sobretudo pelo Domingos, que apresentou números concretos, porque no caso do Henrique Araújo, ele tem, de facto, propostas interessantes, pouco explicadas, é certo, e depois já podemos passar para o debate seguinte, pouco explicadas, mas tem algumas propostas interessantes. Mas aqui é aquela questão das luminárias são diferentes, não é? Que obrigou a explicar porque é que são diferentes e porque é que a obra não se fez, que o Domingos aproveitou bem, mas podia ter aproveitado melhor. É isso que eu sinto. Leandro, queres acrescentar? Sim, eu tenho aqui alguns aspectos positivos e negativos. Eu começo por dizer que, na generalidade, o Henrique Araújo, o discurso dele foi de ataque direto e, portanto, não concretizou, não fundamentou os seus ataques. E poderia ter feito se atacasse as propostas. Quando ele fala, por exemplo, que o Departamento Jurídico e Financeiro tem as competências alocadas ao Presidente, que é o Domingos Silva, não percebi o que é que ele quis dizer com esta afirmação. Não percebi. E a resposta do Domingos Silva foi clara e óbvia, quer dizer, mas tudo vai ao Presidente da Câmara, portanto, independentemente de quem está à frente dos departamentos. Como ponto positivo ao Movimento 2030, no tema da indústria, ele apresenta propostas de consolidação e desenvolvimento da zona industrial de Ovar a nascente, isso parece-me enriquecedor. E não esquece de mencionar as zonas industriais de Esmoriz e Cortegaça, o que indicia aqui que ele quer um alargamento deste parque industrial e que quer envolver todas as freguesias, quer chegar a todas as freguesias. E a ideia de fixar as microempresas também me parece uma ideia bastante interessante. O Domingos Silva aqui anuncia a criação do Conselho Económico e Social para juntar na mesma mesa o tecido empresarial, os comerciantes, creio eu, e algumas pessoas de nome do nosso Conselho e as associações também. Isso é importante porque está a dar um espaço, está a dar voz a estas pessoas e que são elas que realmente fazem a captação do investimento. Reflexão, ao fim e ao cabo. Exatamente. Quanto ao tema da sustentabilidade ambiental, o Henrique Araújo, na minha opinião, não responde à questão. Portanto, delega na divisão do ambiente, diz que a divisão do ambiente é que tem que resolver essas questões, e eu achei estranho porque todo o discurso do Henrique Araújo, não só neste debate como nos outros, ele chama a si sempre tudo. Portanto, ele sabe exatamente o que vai fazer e tem sempre muitas propostas. Exatamente. E aqui ele não soube dar resposta. Eu penso que ele queria falar de outras coisas. Pronto, é isso, é aí onde eu vou chegar. Perdeu a oportunidade. É aí onde eu vou chegar. Portanto, ele não falou da proposta. O Domingos Silva afirma não existir, então, problemas ambientais com as empresas e que vai continuar a responsabilizá-las no sentido de cumprir as leis. E, portanto, a aposta dele é posso usar aqui o slogan deles, portanto, continuam em boas mãos, certo, não é? Portanto, é isto que ele quis dizer. E lança ainda a importância dos medidores da qualidade do ar e da água e, portanto, dá aqui um tópico novo que o Henrique não soube dar. Mas, no entanto, eu fiquei com a impressão que nesta temática da sustentabilidade ambiental, ambos não quiseram ir a debate. Sim. Sobre o tema do turismo costeiro e a valorização da frente marítima, o Movimento 2030 refere que o atual Executivo só alocou 29 mil euros na rúbrica e que o turismo de Portugal terá avançado então com 274 mil euros. A questão que eu faço é, se a soma destes dois fatores for suficiente, é um não assunto. Certo. Portanto, não é? Portanto, que bom que o turismo de Portugal está a investir em Ovar. Sim, portanto, para o ano mandem mais. Não é? Portanto, acho que... E se só precisarmos de alocar 29 mil... Sim. Pronto. Portanto, ou seja, ele não soube direcionar o comentário. E temo que a ideia deles de criar um caderno de encargos para uniformizar a escolha dos materiais de revestimentos de pavimento da orla costeira e do mobiliário urbano e das luminárias, eu creio que isso
possa ainda reduzir ainda mais a parte criativa dos Fala, arquitetos, que já por si são tão limitados das leis, e por outro lado está a tirar a identidade de cada uma destas praias. Claro. Portanto, que bom que é eu ir à praia de Macedo e sentir-me de uma forma e ir à praia de Torrão de Lameira ou a que for, e ter outro tipo um ambiente diferente. Um ambiente diferente. Isso chama-se paisagismo. Ok? E creio que neste aspecto o Domingos Silva aproveitou o tema para fugir um bocadinho dele e justificar o atraso das obras do Furador. Sim. Que me pareceu importante, portanto ele quis aproveitar aqui a antena para o fazer, e eu até desconheci isso, e ele alfinetou o governo socialista e a Redes, não é? Portanto culpabilizou-os no sentido dos atrasos, e também deu a entender que, não, eu até fui um cavalheiro porque impedi que as obras continuassem durante a época balnear e nas festas, e portanto eu fui aqui um bom presidente, no fundo, não era isto que eu queria dizer, mas um bom gestor. Um bom gestor, no fundo é isso. E também nós temos aqui algumas propostas que o Henrique colocou, como a questão do multiusos. Parece que ele não disse, mas parece que a intenção é tirar o Carnaval da Avenida, não é? Sim, é um sambódromo. Se ele diz que deixa de pagar bancadas, e portanto há aqui uma série de propostas, como a questão também dos barracões para as campanhas, que a sensação que eu tenho é que são propostas eleitorais não trabalhadas, não concretizáveis, eventualmente, porque quando o Domingos pergunta como é que vai encontrar financiamento para essas propostas, ele é evasivo na resposta e, portanto, isso acaba por descredibilizar de alguma forma a proposta. Mas eu posso ser entendido mal, mas eu achei que a ideia dos barracões, que o Domingos depois dá-lhe um outro nome, de pavilhões, que até vai avançar, que está aprovado, portanto eu fiquei com a ideia que era a mesma proposta, e eu até tinha isto como comentário, ou seja, o Henrique antecipou uma proposta que o Executivo atual já tem aprovada. Sim, e aí o financiamento não será, digamos, não será uma obra de grande envergadura. A Arena sim, a Arena é. Agora, o multiusos, gostava de dizer que, de facto, ele aponta, o Henrique, que vai poupar dinheiro na manutenção de palcos, no aluguer das bancadas, na segurança, nos WCs e tudo mais. É bem verdade. Mas eu pergunto, quando tiver eventos de outra natureza em outros locais, no exterior, que não o Carnaval, ele vai ter que alugar isto tudo novamente. E, portanto, também pergunto qual é a dimensão deste multiusos para albergar a dimensão do nosso Carnaval de Ovar. Claro. E como é que faz a manutenção de um edifício com uma estrutura dessas o ano inteiro? Porque o Carnaval são 3 dias, E permita-me um outro reparo, que é, ele tem apontado uma série de novas construções, novas propostas, disto e daquilo e daquele outro, e depois vai dizer que a Câmara Municipal tem muitos funcionários, por exemplo. Estes edifícios que ele está a propor vão ter que ter seguranças, empregadas da limpeza, recepcionistas, programadores, tudo. Portanto, ele vai estar a gerar postos de emprego, por um lado é muito bom, mas está a ser incoerente depois em outros momentos dos seus debates. Portanto, e o que é que eu quero dizer com isto? Que é muito fácil puxar-lhe o tapete e não têm feito isso a ele. Certo. No debate seguinte vamos falar sobre isso. O Emanuel não aproveitou para lhe puxar o tapete. Portanto, não entraram em debate, estavam sempre a criticar o atual executivo. Não é interessante. Eu estava a ver se encontrava aqui uma informação que eu não estou a ver se aqui o Leandro me ajuda, que tem a ver com o criar uma outra divisão para... é a divisão de obras e planeamento, salvo erro. Ou seja, é duplicar, para quem critica o número de funcionários, criar ou duplicar uma divisão, uma para tratar dos processos que já lá estão atrasados, demorados, e uma para fazer os novos,
não tem nenhuma garantia de aumento de eficiência. É quase como dizer, eu desisto de tudo o que lá está e começo a fazer de novo, e o que lá está vai se enterrar, porque o resto vamos fazer de forma diferente. Difícil é reorganizar uma divisão e colocá-la a funcionar com maior eficiência, com os mesmos trabalhadores, porque o despedimento na Câmara não é propriamente uma coisa simples e, portanto, há aqui algum pouco realismo na apresentação das propostas. Sim, na verdade o despedimento não é simples, mas a realocação de funções penso que será mais tranquila para quem está a gerir e poderá sempre ser uma opção também, digo eu. Depende da função agora, que está contratada. Sim, também será verdade, e depois, digamos, estamos a falar de uma área muito específica, onde é preciso muito conhecimento e não é fácil depois formar pessoas para substituir quem lá está. Atenção que eu não estou aqui a preconizar que se substitua ninguém, estamos a falar teoricamente. Nem exatamente o que é que fazem, por isso não quero de maneira nenhuma pôr isso em causa. Eu estou a apreciar apenas os argumentos e a proposta. A proposta é manter uma divisão com os 12 funcionários que lá têm para fazer só aquilo, que é o que está para trás, e criar uma nova. Ora, parece-me uma proposta pouco realista. Sim. Tendo em conta que depois o próprio candidato diz que há funcionários a mais e que quer reduzir os custos e a despesa, não é? Eu acho que ele aí nesse campo devia ter concretizado mais com soluções, mesmo que ideias pontuais, nomeadamente, é bem verdade que é preciso mais pessoal neste departamento, porque não dão resposta ao volume de entradas de processos, mas também devia indicar que o procedimento, desde que o processo entra até que sai, é que tem que ser diferente. Porque a realidade que eu conheço é que um projeto chega à Câmara e se, por exemplo, a georreferenciação não estiver correta, vem para trás novamente. Ou seja, o processo não continua, ele para ali até dar uma resposta. Aquilo é faseado. E o que ele devia dizer, na minha opinião, é que vai mudar isto tudo. Ou seja, o processo encontrou falhas, mas segue as fases todas. Fiquei sem voz, de repente. E no final, então notifica o requerente, dando conta de tudo que está por corrigir. Compreendo. Eu acho que aqui ganhamos todos tempo. Acho que porque há fases que não dependem umas das outras, pode dar seguimento e ali fica a aguardar. Pelo menos da experiência que eu tive no passado, era assim. Peço desculpa se, entretanto, alterou o sistema e isso está diferente. Ok, muito bem. Acho que é tempo de avançarmos para o segundo debate, foi o das 22 horas. Voltámos a ter Henrique Araújo, desta feita com Emanuel Oliveira, do Partido Socialista. Habitação e planeamento urbano sustentável foi o tema, e agora se calhar podemos começar ao contrário. Sou eu, não é? Penso que sim. E vamos ter que continuar no Henrique. Pronto, e ele, coitado, foi de facto um herói, na verdade, porque estar 2 vezes seguidas eu acho que também não é bom. E portanto é de louvar. Sim. Eu acho que ambos tiveram oportunidade de fazer frente um ao outro e não fizeram. Como eu disse há pouco, deram as mãozinhas e vamos lá destronar quem lá está na Câmara. E eu não gosto desse modus operandi, portanto não me identifico com isso. É um debate, vamos debater o que está na mesa. O movimento 2030 escudou-se muito em constantes ataques ao tal executivo e depois a cordialidade entre eles foi exagerada, portanto parecia que ambos estavam quase que na mesma equipa. No entanto, o Emanuel Oliveira podia ter aproveitado para criticar o projeto aprovado para o espaço do Cineteatro. Ou melhor, peço desculpa, o Manuel Oliveira devia criticar o Henrique, e até chama o Cineteatro de um pátio, não é? Sim. E o Henrique Araújo não aproveitou, porque eu ainda hoje vi que o Diário de Aveiro fez uma publicação dando conta da petição a nível europeu do Movimento 2030 para impedir a demolição do Cineteatro e anunciou também que o projeto atual foi aprovado em reunião de Câmara pelo PSD e pelo PS. Sim. Portanto, o Henrique Araújo teve aqui uma grande oportunidade de dizer Sr. Emanuel, então se aquilo é um pátio para si, porque é que o seu partido aprovou este projeto? Ora, diga lá. Certo.
isto é que é um debate e que traz interesse à comunidade e traz interesse e que é desafiante. Sim. Portanto, eu comecei a desligar, não me está a interessar muito este tipo de conceito. No entanto, estou aqui para fazer o meu trabalho. Claro. Depois, eu achei que o Emanuel Oliveira mostrou-se bem mais preparado, bem mais rigoroso no que estava a dizer, não tem dificuldades em encontrar argumentar, é mais conhecedor também de tudo o que está a dizer. Quando ele diz ali que as propostas que ele propõe são execuíveis, foi o único momento que eu senti que era ali uma ligeira alfinetada ao Henrique Araújo, porque as propostas do Henrique não são assim tão execuíveis, e lá está, mais um momento que ele podia ter realmente aproveitado. No entanto, na pergunta final do PS ao 2030, que foi onde o Emanuel acho também se espalhou, quer dizer, pergunta o que é que achas que está mal no Executivo? Onde é que estão a gastar mal o dinheiro? Sim. Mas esta pergunta era para ser feita ao Domingos Silva, não era para ser feita ao Henrique Araújo. Eu não sei se até que ponto o Emanuel estava à espera que o Henrique Araújo perdesse a cabeça e desatasse ali a dizer, não sei, coisas gravíssimas que eventualmente ele achasse que se passam, ou que aproveitasse... Mas não seria na última pergunta em que ele tem 2 minutos para responder. Sim. Não é? Confesso que também não percebi muito bem. Não, e ele enrolou-se e depois falou nos carros, nos Lexus, portanto foi sempre um ataque direcionado. Sim. Portanto, quando na verdade eles estão em confronto um com o outro, e é assim, ambos querem chegar à Presidente de Câmara, certo? Portanto, ambos têm que lutar, estão a competir. Não sei, eu também senti que eles fizeram dos Domingos o seu... saco de boxe. Não necessariamente, mas o seu adversário, eles são todos adversários uns dos outros, mas foi o seu inimigo comum. E a lógica deste debate, que foi pouco um debate, foi muito na lógica do teu inimigo, os inimigos dos meus inimigos, meus amigos são, não é? E, portanto, na prática, talvez a estratégia do Emanuel Oliveira tenha sido esperar que o Henrique se destravasse nas acusações, porque as insinuações fazem perceber gravidade na acusação. Desde a utilização de carros, ou seja, é aquela coisa de fazer transmitir para o cidadão que o nosso dinheiro está a ser mal utilizado, que se contratam pessoas que perderam as eleições noutras câmaras, ou seja, há aqui muitas insinuações que são graves, e são sobretudo graves, e eu isso concordo muito com o Leandro, são graves por serem insinuações, porque se querem assumir que é assim, sejam transparentes, sejam homenzinhos e tenham uma coluna vertebral para acusar aquilo com o qual não concordam. Certo. E deixem a oportunidade a quem tem que se defender, se é que se quer defender, porque nós na política sabemos que muitas vezes o silêncio a determinadas acusações é a melhor forma de resolver o problema. E, portanto, o que eu sinto é que o Emanuel fez aqui criou como aliado, aliás eu comentei antes de sair de casa que não percebi se eles se entenderam previamente, mas que estavam muito concertados, o que é estranho para quem está, como diz o Leandro, ambos a concorrer ao mesmo lugar. Em campos opostos, claro. Eu há pouco percebi porque é que eu não me encontrava dos 12 funcionários, porque era deste debate, já estava perdidinha de todo, não é? E portanto era deste que estavam cá os 12 funcionários. Onde é que eu acho que o Emanuel, se por um lado a pergunta do Emanuel ao Henrique do Movimento 2030 foi de rasteira, a pergunta do Henrique ao Emanuel Oliveira, se não foi encomendada, foi maravilha, não é? Porque lhe deu a oportunidade de ele aproveitar a dizer que o PS Ovar não comunga a posição do PS nacional e que defende que o Hospital de Ovar continue a aumentar o número de valências, que seja aberta uma urgência
básica e que quer manter o Hospital de Ovar no SNS. No serviço público. O que é um público. assunto que seria muito interessante para se debater e perceber qual era a posição dos candidatos. Esta é a área onde eu sou peixinho em água. Sim. E neste momento estamos confrontados com, no município aqui ao lado, nos municípios aqui ao lado, a possibilidade do Hospital de São João da Madeira ser entregue à Misericórdia. Ainda ninguém sabe muito bem como, nem para quê, nem... Eu já fiz esse debate há uns anos atrás, que já havia essa ameaça e depois deixou de acontecer e agora que se investiu tanto... É por ciclos, de certa forma, não é? Depois tem a ver com a visão política. Certo. E nesse caso, apesar de eu pessoalmente ter sido sempre a favor e sempre apoiei o facto de o Hospital de Ovar ser integrado na minha OLS, que é onde eu trabalho, nem havia vontade da OLS, nem havia vontade política, porque era preciso reforçar a OLS de Aveiro, e estamos a falar de política, não estamos a falar de populações, nem de resposta à população, e nesse aspecto eu acho que o Emanuel conseguiu mostrar que se tiver que lutar pelas gentes de Ovar vai fazê-lo, mesmo que isso vá contra a política nacional do seu próprio partido. Certo. Portanto, ele aproveitou isso bem no fim, sendo que não tinha nada a ver com a temática que estava em debate. Sim, é verdade. Por isso é que eu digo que encomendado não tinha sido melhor, porque ele aproveitou muito bem a proposta. Aliás, ele diz não ter percebido a pergunta, e por isso eu acredito que não tenha havido nada combinado, porque ele diz que não percebeu a pergunta, nem percebeu o que é que o Henrique queria dizer com o vídeo e com as declarações que teve, portanto nitidamente não sabia do que ele estava a falar, pareceu-me genuíno, mas é uma temática que será muito interessante para o cidadão, até porque com o risco de São João da Madeira, eu sei que muita gente está a Ovar para não se confrontar com as urgências na feira, que são com muito mais gente, muito mais afluência, porque recorrem a São João da Madeira, e São João da Madeira vou para a Misericórdia, ainda fica mais necessário se queremos desenvolver o turismo, as orlas costeiras e trazer mais gente para a cidade, que o Hospital de Ovar tenha pelo menos uma urgência básica para poder responder a 50 mil habitantes de uma área geográfica que é bastante alargada. E a ver se depois temos farmácia de serviço, que até isso perdemos ao fim e ao cabo, muito a reboque de termos deixado de ter serviços de urgência, ou sobretudo depois do encerramento, do prolongamento do horário da unidade local do Centro de Saúde, que durante algum tempo assegurava até mais tarde, e também perdemos isso. Vamos indo e vamos vendo, mas sim, ele aproveitou bem. Sim, eu acho que sim, que nesse aspecto que aproveitou bastante bem. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Só queria acrescentar em relação às zonas verdes, que eu achei que a proposta que o Emanuel apresenta é sempre muito mais integrada e muito mais estratégica. Não é a lógica de fazermos uma coisinha para agora, é fazer um desenvolvimento das zonas verdes de forma mais alargada e mais estruturada. E nesse aspecto também percebi, lá está a tal crítica relativamente às condições da manutenção dos parques, que nós já percebemos que também é por falta de mão de obra, mas é preciso que o município se preocupe com isso, porque nós não podemos ter parques na cidade que queremos que sejam movimentados e que estejam abandonados, e vividos, não é, pelas pessoas, que cada vez mais eu sinto que Ovar mudou em função do parque da cidade. Muitíssimo, é verdade. Mas que é preciso não abandonar e não deixar à sua sorte. É curioso, a reboque de Ovar mudou a propósito do Parque da Cidade, isso, e depois das obras na estrada para o Furador, também mudou de uma forma considerável, e muito pelo mérito, porque eu apercebo-me disso, dos médicos do Centro de Saúde, que dizem às pessoas: prefere tomar este comprimido para toda a vida ou fazer uma caminhada dia sim, dia não. E as pessoas optam pela caminhada. Eu tenho muito boas recordações em relação a isso, que dizia às minhas grávidas aqui em Ovar: não tenho trabalho de parto,
olha, vá fazer um lanchinho ao furador a pé e volte, que quando voltar vai estar. E nunca aconteceu alguma ter o filho no carregal? Não, isso não. Isso é só agora, Ok. Leandro, força. Bom, eu, como aspecto positivo ao movimento 2030 deste debate, que também os há, Claro. eu achei interessante a ideia da descentralização dos serviços do edifício principal da Casa-Mãe da Câmara Municipal. Embora ele tenha indicado as lojas do Jardim Garrete, eu aí já acho que é um bocadinho longe, acho que deve ser um bocadinho mais central. Mas também é interessante algo para dinamizar aquele espaço, aquelas lojas. E, portanto, eu acho que aí estou com ele. O PS anuncia como primeira medida a tomar logo de imediato a criação do Fundo Municipal de Reabilitação e a ampliação da ARU ou a criação de novas. A criação de novas, no mínimo 8, não é? Portanto, uma por cada freguesia. E até deu exemplos a nível nacional, contextualizou, disse o que era uma ARU, portanto ele aqui esteve muito bem. Sobre o tema das áreas urbanas arborizadas, a visão do Movimento 2030 é de criar o perímetro ambiental do município, identificou o perímetro, mas não lançou as propostas. Certo. Quanto a mim, e também aqui a referir a questão da centralidade, que ele volta a falar. Sim. E desta vez explicou um bocadinho melhor, dizer que são zonas verdes em todas as freguesias. Eu aqui tenho dúvidas. Não tenho dúvida nenhuma. Uma centralidade atual não pode ser uma praça, não pode ser uma zona verde. Está longe de ser. Estamos em 2025 e muito menos em freguesias rurais, em que já há muito verde. Sim. As pessoas que trabalham no campo e que vivem do campo não vão para uma praça para conviver. Eles precisam, e São Vicente Pereira, por exemplo, é uma freguesia que não tem absolutamente nada, não tem serviços, não tem equipamentos culturais, zero. Tem uma igreja, tem a junta de freguesia, tem uma farmácia, e depois tem um clube desportivo, tem um rancho folclórico e não tem muito mais. Eu acho que não tem absolutamente mais nada. E, portanto, a centralidade, neste caso, em São Vicente Pereira, é um edifício destinado à juventude, ou aos séniores, ou a todos, mas aí sim talvez um edifício. E não uma zona verde em sítios que já têm zonas verdes, que por natureza são verdes. Sim. Portanto, eu aí não tenho dúvidas e acho que ele devia rever essa questão da centralidade face à atualidade, à luz do que é hoje uma centralidade. O conceito é que está errado, não é? E, portanto, aqui o Emanuel podia ter aproveitado, porque ele é inteligente a esse ponto, e podia ter aproveitado para questionar sobre isso, o que é isso da centralidade. Ele fala ainda na capital concelhia da cultura, como sendo, portanto, aquela ideia de cada ano é escolhido um município diferente para fazer um grande evento. É um concurso interfreguesias, de alguma forma. Exato, e que ele iria aproveitar para envolver as coletividades e usar o dia do município para tudo isso, para fechar. Tudo muito interessante o que ele disse, mas o que é que isso tinha a ver com a questão? Das zonas arborizadas. Pelo que eu percebi, o raciocínio dele foi que aproveitava-se o investimento que vai ser feito nessa freguesia para fazer essas coisas. Sim, mas ele aproveitou para dizer muito mais. Eu acho que era um tópico que ele tinha na sua agenda e foi aqui que engavetou. Verdade. Porque ele não afunilou o tema em função da pergunta. Certo. Portanto, e daí dizermos que este debate foi aproveitado para meter temas que estavam ali ainda em falta, não é? Exatamente. Pronto, portanto, o PS aqui consegue estruturar melhor a questão e enumerar as diferentes funções do espaço público, até ambiental, social, saúde pública, tudo mais, e até dá exemplos, portanto, limpezas do Rio Caster, ampliação do Parque Urbano até à Foz do Caster, falou no Circuito Verde até ao Cais da Ribeira, portanto, concretizou. E concretizou à luz do tema, da questão. Certo. E aqui marcou pontos. No entanto, não concretiza o projeto que chamou de interfreguesias.
Não percebi bem o que isto significa, porque ele disse apenas, se a memória não falha, que seria para aumentar a qualidade de vida dos fregueses. E, portanto, não percebi o que é que envolve este projeto das interfreguesias. Quanto ao tema do arrendamento jovem, o Movimento 2030 quer comprar mais terrenos e vendê-los a preço de custo aos jovens, e anuncia algo que me inquieta. Ele quer criar aldeamentos com casas modulares, até aí tudo bem, e entregar a jovens casais que precisam disso, e passado 10 anos retira essas casas a esses jovens para entregar a outros jovens que necessitem. Porquê é que me inquieta? Porque 10 anos depois, se aquela família não se tiver estruturado, Sim. não tiver arranjado soluções para poder mudar de casa, Vai ser um problema. o que é que ele vai fazer com essa família? Sim. Sim. Vai fazer cumprir o regulamento dos 10 anos? Vai pôr essa família porta fora? Sim. Portanto, ele aqui está num campo completamente minado. Não soube explicar. E aqui, mais uma vez, o Emanuel não abriu a boca. Sim. E 10 anos, dito assim, parece uma eternidade. Passa num instante. Pois passa, claro. Tu estás a decorar a casa e já estás a sair da casa. Então, se for uma família recém-formada que vão para a casa, tenham passado 1 ano ou 2 filhos, ou quer dizer, quando dão por ela, os 10 anos evaporaram-se completamente. Mas mesmo que seja aos 10 anos ou que seja 5 ou 2, sim. importa saber como é que ele vai gerir no final. Certo. Eu, por acaso, tenho uma opinião completamente diferente. Eu olhei para... Tinha aqui, aliás, essa proposta como uma das propostas que queria falar relativamente ao Henrique. Eu acho que é inovador e que neste momento é a única solução rápida para conseguirmos dar habitação às pessoas. Nós neste momento precisamos de respostas e as casas modulares estão aí. Sim. A Câmara pode, com investimentos muito mais baixos, garantir habitação, e é preferível ter as pessoas em casas modulares que têm condições mínimas de habitabilidade. E há casas modulares muito boas. Sim. E a rapidez de construção. E a rapidez de construção. E, portanto, mas eu o que é que acho faz que depois à família para os dois? Eu já vou aí. A questão, nós não podemos apresentar os projetos, e agora vou entrar em defesa do Henrique. Sim. Nós não podemos entrar em projetos inovadores sempre a pensar nos problemas. Nós temos que pensar nas soluções. E se um projeto desta natureza evoluir em Ovar, e eu espero que, ou com o Henrique ou com outra pessoa que fica à frente da Câmara, que pondere esta proposta, porque isto tem uma mensagem que é, nós temos que deixar de ter habitação social na lógica de que a habitação social é para toda a vida, e que há uns que são apoiados pelo erário público e pelos impostos de toda a gente, e outros que têm que se fazer à vida e desgraçar-se porque não têm quem os apoie. E, portanto, o facto de as pessoas poderem ter no início da vida, para já, isto não é uma habitação social, é para jovens casais, para apoio ao seu início de vida. Sabem que ao fim de 10 anos têm que sair, portanto é suposto que se organizem no sentido de conseguir construir a sua solução, e se até puderem sair antes dos 10 anos, melhor ainda. Claro. A vida para os jovens hoje em dia muda muito rapidamente e eles não ficam parados no mesmo sítio 10 anos, por regra. E, portanto, é um apoio a jovens casais. A questão da habitação social existirá sempre para aquelas pessoas que, efetivamente, por vicissitudes da vida, sejam elas quais forem, ficaram em situações de fragilidade e que precisam de ser apoiados, mas esses devem ser residuais o mais possível. Certo. Portanto, é mais uma vez a lógica do não dar o peixe, mas apoiar para que as pessoas consigam constituir a sua família e desenvolver. Muito Por isso bem. eu não vejo no mesmo sentido que... Meus caros, temos 5 minutos. Não sei se ainda têm muitas coisas para dizer. Eu não tenho muito mais, não. Ainda bem. Não, eu só queria falar dos projetos relativamente ao projeto do primeiro direito, que o Emanuel, no fundo, não trouxe projetos novos, portanto, em contraponto com o Henrique, que trouxe uma proposta inovadora para o município. Mas fala em reforçar. Exatamente.
No caso do Emanuel, ele o que faz é, mais uma vez, uma crítica ao atual Executivo, dizendo que nem sequer o primeiro direito está implementado no município e que é preciso implementá-lo rapidamente. E que existem algumas propostas a nível nacional que é preciso trazê-las para o município. Penso que foi o Henrique, ajudem-me se eu não me engano, que propõe que seja criada uma equipa própria para a gestão deste tipo de projetos. Sim. Porque, de facto, eles são muito complexos e se ficarem misturados na burocracia da Câmara, não há ninguém dedicado a fazer estas coisas andarem e, portanto, parece-me que essas são apostas que a Câmara Municipal vai ter que agarrar, independentemente de quem fica à frente da Câmara. Muito bem. Só acrescentar que a nível do subtema da expansão urbana e proteção do património, eles foram falando um pouco sobre a expansão urbana, mas esqueceram-se um pouco do património. Sim, sim. O PS falou ali na reabilitação como ponto de honra, tudo bem, mas não desenvolveu, e depois falou no património histórico e cultural do concelho, mas não concretizou. Muito bem. E o património é uma área de excelência. Sim, e muito importante. E muito importante. E a identidade, digamos, de um povo, nós. de todos nós. Estamos conversados quanto aos debates de sábado. Obrigado. Sim. Mais uma vez. Eu só posso, como nota final, dar os parabéns a todos de qualquer das maneiras. Se é difícil para nós comentar, pois. É muito mais difícil para eles estar no lugar onde estão. Claro. E dizer que para nós pronto, é aqui quase como uma brincadeira, não é? Sim, certo. mas que eles levam a sério. Sim. E que, portanto, desejo toda a sorte a todos e aquele que no dia 12 de outubro conseguir o melhor resultado, faça o melhor possível por Ovar. O sucesso dele será o do nosso município, como é óbvio. Obrigado então. Aproveitar ainda para dizer que hoje regressam os debates, tanto ao nosso Facebook como à Antena. Às 20 horas, Domingos Silva, do PSD, vai debater com Carlos Ramos, da CDU, sobre economia local e comércio. Depois, às 22, será a vez de Mário Maneia, do Bloco de Esquerda, debater com Emanuel Oliveira, do PS, sobre habitação jovem e arrendamento. Estaremos de volta com mais comentários amanhã, terça-feira, às 18 horas, com Lúcia Leite e Tiago Alves, a quem agradeço ter substituído o Leandro Ribeiro, porque era dia do Leandro Ribeiro vir e com estas trocas acabou por ficar para hoje. Obrigado a todos pela companhia, pela preferência, por estarem connosco. Deixem-se estar aí nos 98.7 desta nossa e vossa nova Rádio Global de âmbito local. Boa semana, até breve. Especial Entrevista. Especial Entrevista.